E entramos no mês do Novembro Azul, uma campanha de conscientização dedicada à saúde do homem, com foco especial na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Durante esse mês, instituições de saúde, empresas e organizações promovem ações para alertar sobre a importância dos exames preventivos e do cuidado com a saúde masculina, que ainda enfrenta barreiras culturais e preconceitos. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 88,7 FM o médico urologista Luciano Praun. Doutor, seja bem-vindo à Jovem Pan. Olá, bom dia, muito obrigado. É muito importante a gente ter esses espaços para falar sobre a saúde do homem. Bom, qual a importância do mês Novembro Azul para a saúde? Bom, eu acho que o Novembro Azul é um dos maiores cases de sucesso em relação à saúde pública masculina, né? O Novembro Azul, o Movember, ele surgiu em 2003, na Austrália, através de dois amigos. Esses dois amigos se juntaram e decidiram deixar o bigode crescer para chamar atenção sobre a saúde do homem, sobre as doenças do homem, e acabou se espalhando e se transformando hoje no que é um dos maiores cases de sucesso relacionado à saúde, à prevenção das doenças. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, a gente alertar a população, né? As doenças do homem, de uma maneira geral, elas são muito significativas e a gente tem como se proteger, a gente tem como prevenir, como descobrir cedo e tratar no momento certo. Na sua visão como médico, ainda é um tabu falar sobre a saúde do homem? Por quê? Olha, ainda é um tabu, mas eu vejo que já existe uma melhora muito grande, né? Eu tenho hoje 25 anos de formação e lá no começo, quando eu comecei a atuar como médico, eu via que existia um preconceito muito maior. Muitos homens até se negavam a fazer o exame da próstata. Hoje, através das campanhas, através do esclarecimento, isso acabou se transformando numa coisa muito mais fácil. E óbvio, a medicina também está avançando, existem outras formas também de se avaliar, então tudo isso ajuda num contexto da gente conseguir chegar onde a gente está chegando. E isso também acaba atrapalhando até para a questão do diagnóstico, né? Essa vergonha, essa situação deles não quererem fazer o exame, por exemplo, né? Com certeza. Por exemplo, o câncer de próstata, a chance de cura é de 90%, desde que seja diagnosticado bem no início. E é uma doença que não dá sintoma nenhum, então esperar ter sintoma para procurar o médico é um grande erro. É uma doença que a gente tem essa possibilidade de ter uma cura tão significativa, a gente tem que se prevenir, né? O homem ele tem que procurar o médico, né? A Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza que após os 50 anos todos os homens comecem a fazer o seu exame de PSA. Então é muito importante. E se tem histórico familiar, se o paciente tem outras condições que possam piorar ou fazer com que o câncer chegue mais cedo, tem que começar mais cedo aos 45 anos. Então é uma doença que não tem sintomas, é isso? E existe uma causa específica? As causas são multivariadas, né? Nós sabemos que existem causas genéticas, então em 10% dos casos, a maior parte dos cânceres, de uma forma geral, são de origem genética, mas em 90% dos casos isso é comportamental. São coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, são os comportamentos em relação à alimentação, em relação à atividade física, em relação ao tabagismo, bebidas alcoólicas, estresse, né, que vão levar ao surgimento da maior parte dos cânceres. Então, forma simples, né, nós temos na nossa mão tudo que a gente pode fazer para ter essa prevenção e evitar a doença, né? Claro, a gente tem que fazer os exames, não é só ter bons hábitos de saúde, a gente também tem que ir no médico, tem que procurar isso. E culturalmente as mulheres elas estão ganhando de goleada da gente, né? As mulheres vivem 7 anos a mais do que nós, porque as mulheres culturalmente elas têm essa ideia de procurar o médico. E a gente também tem que mudar isso. Não é o homem procurar o médico somente depois dos 40, 50 anos, né? Eu sempre falo que a gente tem que tentar copiar essa qualidade das mulheres. A gente tem que logo depois da puberdade, o adolescente, o jovem, tem que procurar o médico para começar a fazer exames. Não precisa fazer exame da próstata, obviamente, mas fazer exames de uma forma geral, porque a gente não tem que olhar o homem só como a próstata, a gente tem que olhar o homem como um todo. São várias as doenças que podem afetar o homem e a gente tem como prevenir. E em relação aos exames, né, que ajudam a detectar o câncer de próstata, né, quais são eles? E tem também uma idade mínima, né, para fazer o exame, é isso? Isso mesmo, né? Como eu falei, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que após os 50 anos todos os homens comecem a fazer os seus exames preventivos, né? Mas o PSA, que é o marcador tumoral, é um exame de sangue, super simples de fazer, ele vai se elevar na presença do câncer. A célula do câncer de próstata, ela produz 10 vezes mais PSA do que a célula normal da próstata. Isso faz com que, então, isso se eleve no sangue e faça com que a gente tenha esse indício.
Claro, não é só o exame de PSA, nós temos o exame de toque, nós temos a ressonância magnética, nós temos vários exames que podem ajudar nesse contexto e diagnosticar precocemente, né? São 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil. 20 mil homens, infelizmente, perdem a vida em decorrência disso. Então, uma doença tão prevalente, né, é o segundo tumor mais frequente entre homens, a gente não pode deixar de cuidar e prevenir. Recomendação então do exame a partir dos 50 anos, mas pode fazer antes, né? Existe algum grupo que tem essa propensão maior a ter o câncer, de repente alguma faixa etária? Com certeza. Sim, a gente fala 50 anos, mas eu já tive pacientes com 38 anos com câncer de próstata, né? Então essa doença ela pode acontecer mais cedo, tá? Então é muito importante que as pessoas vão procurar o médico, converse com o seu urologista, que eu falei, não é só depois dos 40, 50, a gente tem que começar aí com 15, 16, 17 anos, procurar o médico para a gente fazer essa avaliação, ver não só a próstata, ver todo um contexto de organismo, porque a gente já começa desde cedo a orientar o que a pessoa pode fazer para envelhecer melhor, né? A prática de atividade física regular, né, que nós consideramos a fonte da juventude, né? Como deve se alimentar, o cuidado com a alimentação, manter o peso, evitar bebidas alcoólicas, não fumar de forma nenhuma, né? São as coisas que nós podemos fazer nessa orientação desde cedo para o jovem, para que ele consiga envelhecer melhor. Gente, a gente está evoluindo, né? A nossa expectativa de vida é cada vez maior, mas não adianta a gente envelhecer se a gente não tiver qualidade de vida. A gente tem que ter qualidade de vida no envelhecimento. Doutor, obrigada pela sua disponibilidade e suas considerações finais. Bom, eu acho que é muito importante, né, isso que a gente está falando. Eu acho que o homem tem que procurar o médico, o homem tem que perder esse tabu, né, esse medo, esse preconceito, né, uma doença com tanta prevalência, né, que a gente tem essa possibilidade de cura, né, a gente não pode deixar de procurar assistência médica, é muito importante. Às 7h41, 7h41, nós conversamos com o médico urologista Luciano Praun sobre a saúde do homem, o mês de Novembro Azul e a importância do diagnóstico precoce. Durante esse mês, instituições de saúde, empresas e organizações promovem diversas ações para alertar sobre a importância dos exames preventivos e do cuidado com a saúde masculina. 7h41, 7h41. E o caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes chegou ao